Olá, boa noite. Nós estamos ao vivo aqui. A Patrícia vai fazer a nossa descrição e a gente começa a fazer esse bate-papo aqui na minha live. Olá, pessoal, boa noite. Eu vou autodescrever aí, tanto eu quanto o Jailson e o professor Marcos. E aí, conforme eu for descrevendo, eles vão falar uma breve apresentação deles para vocês conhecerem a voz deles, ok? Então, vamos lá. Eu vou começar na janela superior aqui no meu celular, como está aparecendo, na janela superior à esquerda está o Jailson Lacerda. Ele está com uma blusa azul, né, clara, com um foninho de ouvido. Ele usa óculos, cabelos pretos, pele branca. Ao fundo, uma estante com uma TV. Jailson, faz uma breve apresentação aí pra gente. Oi, prazer, meu nome é Jailson Lacerda. Muito bem. No cantinho superior à direita está o professor Marcos Souza. Ele está com uma camisa polo azul escura, com algumas listras azul clara. Ele tem pele branca e cabelos pretos. Ao fundo tem um painel listrado e à sua direita, aqui espelhado à nossa esquerda, uma cortina com alguns detalhes. Tudo bem, professor Marcos? Tudo ótimo, boa noite, prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. E abaixo está a intérprete de Libras, na qual quase não vai falar. Estou em um fundo preto, blusa preta, pele branca, cabelos loiros e uso óculos. E estou de batom rosa. Boa noite e ótima live para nós. Olha só, gente, muito obrigado de vocês estar aqui comigo hoje. Obrigado, Patrícia, por interpretar essa live hoje. Obrigado, professor, porque hoje o nosso tema vai ser sensacional. Eu aguardo essa live aqui há muitos anos, desde quando eu participei lá da jornada heróica com o professor Marcos, que a gente tivemos todo um envolvimento na nossa resiliência, descobriu o que era resiliência. Eu aguardava essa live. Então, professor, muito obrigado por o senhor ter aceitado o meu convite, por ter participado, para participar junto com nós aqui, que hoje, na verdade, eu estou aqui mais realizando, né, um sonho de ter você aqui no meu bate-papo aqui, que vai ser fantástico. Enquanto o senhor se apresenta aqui, eu vou compartilhar essa live. Eu gostaria que vocês também, que estão em casa aí, curtissem, comentassem, compartilhassem, porque esse papo vai ser sensacional. Poxa, Jailson, eu fiquei até arrepiado aqui. Pena que não dá para mostrar. Que felicidade de estar aqui com você. Eu que acompanho já a sua história há um tempo, né? Você fez treinamento comigo lá em 2017, a gente já se conhecia de tantos outros tempos, que depois possivelmente você vai falar aí. E essa live, você está falando que é a realização de um sonho seu, e para mim também é a comprovação da eficácia do nosso trabalho. Que eu lembro quando você foi para o meu treinamento em 2017, você não falava em público, você não é, tem a sua deficiência, óbvio que depois a gente vai falar também de toda essa superação, e já me causou muito espanto de ver como você participou, já de uma forma resiliente, né? Porque às vezes as pessoas não sabem o conceito do que é a resiliência, mas com certeza todos nós somos resilientes, cada um em um nível. O que a gente vai entender hoje aqui na live é que a resiliência não tem só essa questão comportamental, que chega a ser quase poética, né? Quando você vê a resiliência em várias profissões, em várias atividades, mas também, muito recentemente, foi descoberto, e muito recentemente, porque na ciência, coisa de 10, 20 anos é nada, é ontem, mas foi descoberto que a gente tem genes que modulam o nosso organismo para que a gente seja mais ou menos resiliente. A boa notícia é que, então, algumas pessoas nascem com mais capacidade de resiliência, outras menos, mas todos igualmente conseguem desenvolver os seus organismos por meio de estudo, por meio principalmente de autoconhecimento,
e comportamento, o que nos torna igualmente resilientes. E, curiosamente, pessoas que passam por mais desafios, por mais necessidades, o que as pessoas chamam aí de problema, a pessoa resiliente dificilmente vai ter problema. Ela vai ter um monte de situações a resolver, como qualquer outro ser humano. Mas como a pessoa resiliente olha para o problema, para a situação inesperada, para o perrengue, enfim, não vou falar tanta gíria aqui, a pessoa consegue olhar para isso como uma situação de aprendizagem. E toda vez que a gente aprende com uma situação de desafio, ela deixa de ser um problema e passa a ser escola. Então, a pessoa que tem esse bom conceito de resiliência, ela está numa escola constante e por isso consegue viver mais feliz, porque está aprendendo toda hora, mesmo diante de situações adversas. E eu sempre falo, professor, que cada impacto é um impulso. Então, as dificuldades que eu tive na vida, eu transformei elas em energia para mim continuar seguindo em frente. Então, eu vou ser sincero aqui com o senhor me deu aula lá em 1992. Sim. Fazia 5 anos que eu tinha perdido o braço e a perna. Exato. E ali, conversando com o senhor, eu já senti que eu tinha uma vida totalmente inteira pela frente. Eu poderia conquistar tudo o que eu quisesse conquistar, independente da minha deficiência ou não. Então, por isso que hoje eu estou muito grato de estar aqui com o senhor. Né? Pode ser que até que eu dê uma desengasgada aqui, não consiga desenvolver o meu pensamento que eu gostaria de desenvolver com o senhor hoje, por conta da emoção de estar aqui junto com o senhor. Né? Porque foi todos esses momentos que passamos juntos, desde 1992 até hoje, o senhor sempre esteve presente na minha vida. E quero agradecer profundamente. Poxa. Muito obrigado. Aí você me quebra no meio também, agora. Né? 92, mas é verdade, professor. Gente, 92, Rogério Levorim. Eu estava começando minha carreira como professor no estado, tinha começado em 91. E eu estava começando a estudar também ao mesmo tempo. Eu estava estudando letras, essas coisas. Depois eu vim me aprofundar com isso, né? Até para o pessoal, para situar o pessoal. Hoje eu dou aula no curso de pós-graduação em medicina comportamental. Então, as coisas que eu vou falar aqui para vocês é baseado em neurociência do comportamento, dentro de uma matéria que eu ensino na pós-graduação em medicina comportamental, no CENCO, que é o Centro de Estudos em Medicina Comportamental de São Paulo, tá? Ligado à Unifesp, tá bom? Então, me formei na Unifesp nesse curso em 2007 e em 2009 comecei a dar aula nesse curso e estou lá até hoje. Então, é muito importante para todos que estão nos assistindo, do seu jeito aí, como estão assistindo, prestar bastante atenção, porque essas informações aqui, elas podem ser um divisor de água, apesar de a gente estar aqui com toda a humildade, numa simples live, num evento, num bate-papo descontraído de 1 hora, às vezes uma palavra-chave que você pegar daqui pode fazer diferença para o resto da sua vida. Por exemplo, se eu estiver me alongando, Jesus, fica à vontade para me interromper, tá? É isso que o Jailson está falando aí, como que é a frase mesmo? Cada tombo é um impulso, né? Ou cada queda é um impulso? Eu falo que cada impacto é um impulso. Isso. Então isso daqui, ó, esse daqui é um dos primeiros livros que eu li sobre resiliência, tá? Ele se chama Bounce. Infelizmente não tem até hoje em português, né? Quando eu comecei a dar aula para o Jailson, eu dava aula de português e inglês, eu já falava inglês desde de menino. E o subtítulo dele, Jailson, é The Art of Turning Tough Times into Triumph. Vou traduzir, Patrícia. A arte de transformar tempos difíceis em triunfo. Então, que é o princípio mesmo da resiliência, os 5 princípios que eu vou falar aqui, né? O primeiro princípio, e eu vou falando vou falando de outras coisas e volto depois para os princípios, tá, pessoal? O primeiro princípio é você entender que a resiliência é isso, olha lá, ó. É uma queda e pega impulso. Então, cada impacto, né, parafraseando o Jailson, cada vez que a gente cai, a gente leva um tombo, a gente cai. O que eu preciso entender quando eu estou aqui caído é que essa queda, esse impacto que me derruba, faz eu pegar impulso e subir mais alto. Então, o conceito de resiliência,
que é um conceito que foi emprestado lá da física, né? Na construção civil, se usava a palavra resiliência para medir o quão flexível um material era. Então, se pegava, por exemplo, uma barra de ferro, vamos pensar que esse lápis aqui é uma barra de ferro, e se fazia esforço, né, naquela barra, se colocava pressão, ela envergava e voltava. Então, se sabia que, por exemplo, um vergalhão, uma barra de ferro, tinha tanto peso de resiliência, aguentaria tanto peso. Cerca de 35, quase 40 anos atrás, a psicologia emprestou esse termo da física, né, que era muito usado na construção civil, e começou a dizer que nós, cada um de nós seres humanos, né, quando a gente passa por pressão, olha que legal, Geilson, a palavra pressão em inglês é stress. Stress. Então, quando a gente está estressado, a gente está sob pressão. E a psicologia diz que o ser humano resiliente é aquele que, após passar por situação de pressão, de estresse, não é, perdas, situações inusitadas, desafios, etc., vai envergar. A gente enverga, né, quando a gente está sob pressão, só que depois a gente retorna. Então, esse retorno, essa capacidade de transformar situações adversas em oportunidade de retornar mais forte, ou seja, de crescer, é resiliência. É muito não, mas um tanto diferente da palavra resistência. A resistência é você aguentar até quebrar. Qual então que é a diferença entre ser resistente e ser resiliente? Uma pessoa resiliente, ela consegue resistir à opressão, é muito usado hoje em dia, né, esse termo, só que a pessoa resiliente, por ser flexível, ela consegue absorver a pressão da opressão e se torna mais forte. Agora eu quero passar para você, Jailson, depois de eu falar disso, que eu quero abordar a resiliência dentro das pessoas com deficiência. Tá dentro do assunto. É sensacional. Eu acho que tudo isso que o senhor está falando aí, acho que vai dar uma boa... A gente vai conseguir fazer uma boa live aí, falando sobre a pessoa com deficiência, né, a diversidade e resiliência, porque eu sempre falo que a pessoa com deficiência, ela sempre tem que ter essa resiliência para ela conseguir sair de dentro de casa, para ela praticar um esporte, para ela participar, né, na cultura da nossa cidade, mas não participar na cultura como terapia, participar na cultura para ser artista mesmo, né? E isso que o senhor vai falar agora para a gente vai ser muito importante para que as pessoas com deficiência que talvez estejam dentro de casa, que não estão tendo essa oportunidade, né, de participar da sociedade mesmo, vir agora e falar assim, não, realmente, nós precisamos ter essa resiliência, porque nós temos duas opções. Uma delas é viver e a outra é sobreviver. Então, para quem é resiliente, ela tem que viver, né, professor? Agora legal. É com você. Então, né, só complementando, olha que bacana isso que você falou, né? Viver, para a gente, tem muita diferença. Sobreviver é quando eu atendo às minhas necessidades fisiológicas. Então, se eu tenho o que beber, né, líquido para me hidratar, se eu tenho ar para respirar, se eu tenho alimento, né, para poder me alimentar, se eu tenho como descansar, nem que seja num papelão, e se eu tenho água para me higienizar, eu vou sobreviver, porque essas 5 necessidades, se a gente for privado por muito tempo de uma delas, né, se alimentar, respirar, se hidratar, descansar, higienizar, a gente vai morrer. Agora, se eu tiver isso, eu posso sobreviver por muitos anos, 70, 80, 90 anos. Não quer dizer que eu vivi. Qual que é a diferença entre sobreviver e viver? Sobreviver é se manter vivo. Viver é fazer a vida valer a pena. Viver é eu assumir o meu espaço na sociedade, eu realmente viver de acordo com o propósito que eu estabeleço para mim, é eu não me contentar com algo que eu tenho certeza que eu mereço mais do que aquilo que eu tenho, faço e sou na vida, né? Na ordem, ao contrário, o que eu sou, faço e tenho. Então, e aí a pessoa com deficiência, seja ela genética, ela nasceu com uma deficiência,
ou uma deficiência adquirida, como o seu caso, foi um acidente, alguma coisa assim, se eu usar qualquer termo que não esteja de acordo, fique à vontade, tá? Para me cortar aqui na hora. Eu sou um especialista em comportamento e resiliência, mas eu não domino todo o vocabulário que respeitosamente tem que ser usado para as pessoas com deficiência. Fique à vontade para me cortar na hora, caso eu não use a palavra correta aqui. Eu vou ter um prazer em me redimir, tá bom? Então, a pessoa com deficiência, como a gente vive num mundo muito estereotipado e muitas regras, muitos pré-conceitos, muitos conceitos estabelecidos previamente, a grande maioria errados, as pessoas ficam muito presas a isso. Inclusive pessoas que querem auxiliar as pessoas com deficiência, por não saber como, acabam piorando muito a situação. Como, por exemplo, alguém que olha para um indivíduo com deficiência e sente pena, né? E acha que a pessoa com deficiência é menos, não é? Mal sabe ele que todos nós, sem exceção, todos nós somos pessoas com deficiência em algum grau. É que às vezes não é aparente a nossa deficiência. Então, a deficiência física, algum tipo de deficiência intelectual, às vezes fica aparente, por conta de uma fisiologia ficar diferenciada do corpo. E aí as pessoas já têm preconceito. E o pior, ficam com dó, ficam com pena. Então, você que tem deficiência e está nos assistindo, você não pode nunca se colocar numa situação de vitimismo, isso você já deve ter ouvido falar. Se você já viu qualquer live com o Jailson, você já ouviu isso falar. E você que tem aí na sua família uma pessoa com deficiência, você também não tem que ter pena, você também não tem que ter dó. O que você precisa entender é que as pessoas com deficiência precisam de compaixão, de entendimento e oportunidade, para elas mostrarem que da forma que elas conseguem, elas fazem muita diferença também, tá? Então, olha só, sinceramente, Jailson, sem querer ter nenhum tipo de demagogia, a maior deficiência, ela está na mente das pessoas em geral, das pessoas que olham de uma forma distorcida para o ser humano. Porque do mesmo jeito que a pessoa julga uma pessoa porque ela tem uma mobilidade reduzida, ela também julga por causa da cor da pele, do lugar que mora. E as pessoas que fazem esse tipo de julgamento, essa deficiência, ela é mais difícil de se lidar. Porque eu conheço, por exemplo, a sua história. Você tem deficiência física em um braço e uma perna. E eu até numa conversa com você, eu quero repetir aqui, pessoal, que eu estava num dia numa conversa com o Jailson, e eu falei uma frase, falei, nossa, podia até escrever isso. Mas eu não escrevi, mas eu estou lembrando agora, que eu falei o seguinte, mais ou menos assim, que se a gente se reconhece como indivíduo, que a gente que tem que saber disso, que a gente tem o nosso lugar na sociedade, e que a gente precisa ocupar esse espaço. Isso é muito importante, né? Daí que eu vejo a importância muito grande do Jailson estar inserido no meio político, mas daqui a pouco eu falo disso até. Olha só, a pessoa que... Vamos pegar aqui os órgãos mais fáceis de ver, mãos e pés. Ela tem as 4 mãos as 2 mãos, desculpa, os 4 órgãos, as 2 mãos e as 2 pernas e pés. E ela é ingrata, ela reclama da vida, ela fica se achando vítima, o que eu chamo de complexo de Hardy, que fica, ó dia, ó vida, ó azar, que tristeza. Essa pessoa, ela tem muito mais dificuldades na vida e, por consequência, ela é muito mais infeliz do que uma pessoa que possa não ter nenhum desses órgãos, nenhuma mão, nenhum pé, nenhuma perna, e que saiba viver. Tem um palestrante, não me ocorre o nome dele agora, se eu lembrar eu falo para vocês, ele é um dos palestrantes mais bem pagos do mundo. Ele lota estádio de futebol com 35 mil pessoas, que ele não tem as 2 pernas e os 2 braços. Você conhece, Jailson? Ele se apoia num livro para fazer os eventos dele. Mas ele tem uma mentalidade fabulosa. E ele prova tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, lembre-se, a maior deficiência está no sentido de crença limitante, de preconceitos, do que propriamente numa dificuldade de locomoção, inclusive intelectual. Hoje um dos maiores astros reconhecidos do cinema brasileiro tem síndrome de Down, dá entrevistas no mundo inteiro.
não é? E os atletas paralímpicos do Brasil são os maiores medalhistas paralímpicos, é um negócio absurdo, assim, a gente tem alguns, tem recordes e recordes. Então, enfim, você quer fazer um comentário, Gelson? Aí depois eu vou adiante aqui, que eu ainda vou falar hoje, gente, deixei do meio para o final, para falar do gene do herói ou da heroína, que eu preferi colocar assim, que no livro do Boris Cyrulnik, que eu vou citar para vocês aqui já, ele chama de gene do super-homem, tá? Mas óbvio que poderia ser da supermulher também, e não tem a ver com ficção, não tem a ver com ETs, tem a ver com o ser humano hoje comprovado cientificamente. Né, Jailson? Professor, eu só queria aproveitar que as palavras do senhor aí estão sendo fantásticas. E é isso que a gente vem sempre falando, né? Que a pessoa com deficiência não tem que ficar se vitimizando, ela tem que ficar se empoderando, né? Porque a sociedade aqui é nossa, e a pessoa com deficiência, e a deficiência é uma questão humana. Hoje, 70% das pessoas que têm deficiência não nasceram com deficiência, se tornaram pessoa com deficiência no decorrer da sua vida. Então, por isso que é muito importante. Hoje eu faço um trabalho de ir na casa dessas pessoas que acabaram de se tornar pessoas com deficiência, para mostrar para eles, olha, a vida continua, cara. Né? Você vai passar pelo seu período de luto, mas depois que passar esse período de luto, você vai ter que levantar a cabeça e enfrentar a sociedade aí com mais força do que você tinha antes, para você poder ter essa sobrevivência. E quando o senhor falou aí sobre os atletas, eu vou dar uma indicação aqui de um filme sensacional, é um documentário, Pódio para Todos. Quem puder assistir, tem na Netflix, acho que você consegue no YouTube também. Então, vamos continuar Legal. O bate-papo com o professor, que está fantástico. Joia. Eu quero pegar um gancho do que você falou aí de luto. Eu não me preparei para falar disso, mas, na verdade, eu falei para você, se a gente tivesse que falar por 5 horas, eu sou tão apaixonado por esse assunto, e ainda mais hoje, falando especificamente, ou melhor, mais focado, né, para a pessoa com deficiência, nossa, daria para falar por horas. Mas a palavra luto, ela é crucial, porque vamos lá, vamos conceituar. Então, o que é luto? A palavra luto significa perda. Então, a pessoa que se torna uma pessoa com deficiência no decorrer da vida, ela tem uma perda de algo importante. Não é uma, curiosamente, a parte do cérebro, que é aqui, ó, tem até cérebro para mostrar para vocês. Então, imagina que esse aqui seja o meu, ó, virado de lado, vou abrir aqui. Eu deixei ele aqui, não foi para falar disso, depois eu falo do outro assunto. Então, aqui no sistema límbico, né, que é bem no centro do cérebro, centro das emoções, isso daqui tem uma descarga muito forte química quando a gente perde algo. Esse algo pode ser uma caneta, que é uma descarguinha, pode ser a pessoa que a gente mais ama na vida, que aí é um negócio enlouquecedor, e pode ser a perda de alguma função sua, né, do seu corpo, que te gera uma deficiência. Bom, nesse caso, além da perda ou de mobilidade, ou enfim, sensorial, alguma coisa assim, tem uma perda psíquica muito grande. E é aí que vem saber lidar com isso. Então, o que eu vou falar aqui, Gelson, eu vou ter que me alongar um pouquinho, mas vai conectar muito bem e vai explicar isso que você falou, tá? Essa perda, quando a gente tem a perda, a emoção da perda, para todos nós, sem exceção, é a tristeza. Essa é a emoção mais forte, tristeza. Junto com a tristeza pode vir a raiva, pode vir a incompreensão, pode vir o medo, tá? A primeira é a tristeza e pode vir acompanhada principalmente dessas duas, raiva e medo e todas as variantes, tá? Então vamos falar aqui. Se eu conseguir trabalhar com a tristeza, eu sinto menos incompreensão e menos raiva por consequência e sinto menos medo, porque a tristeza vai deixar a gente perdido. Então, eu preciso fazer o que a gente chama na psicologia de elaborar, saber lidar com isso. O luto, ele tem 5 fases. Não vou entrar muito nessas fases, porque essas fases são muito usadas para o luto da morte de um ente querido. Curiosamente, presta bastante atenção, agora fica focado, você não pode entender pela metade que eu vou te falar. Quando você perde algo seu, sensorial, existe uma morte, por isso o luto. Uma parte sua morreu, você precisa saber lidar com isso. O seu eu antigo
não vai ser mais igualzinho. Tudo bem que você pode usar prótese, hoje tem várias coisas. Só que você precisa entender isso na sua mente. Então, como que você vai fazer isso? Sabendo como utilizar a estratégia que eu vou te falar agora do gene do herói ou o gene da heroína. Então, essa tristeza que vem, a tristeza que vem no luto, na perda, é por conta, quimicamente, a gente sofre uma descarga que não dá recaptação de serotonina, ou seja, a sua serotonina baixa demais. A serotonina é o neurotransmissor do bem-estar, do prazer, da alegria. Tá? Então você guarda isso daí. Quando você está triste, tem alguma coisa errada ali com a serotonina. Aí a gente vai procurar fazer coisas que trazem serotonina. Exercício físico traria, mas, poxa, se você acabou de sofrer um acidente, como que você compensa isso com exercício físico? Aí muita gente vai para a comida, a pizza, o sorvete, os carboidratos, os pães, os açúcares, dão descargas enormes de serotonina, que não dura nem 5 minutos. Essa alegria, esse bem-estar. Então, a gente precisa fazer isso com ocupações que são contínuas e que levam isso, o nosso corpo a produzir serotonina. Agora, olha que legal. Tudo isso que é droga que a gente usa, pãozinho é droga, pizza é droga, doce, tudo é droga, é estimulante de serotonina que a gente produz de forma endógena. Jailson, se eu estiver sendo muito técnico, você me diz aqui, que eu estou tentando traduzir o máximo popular isso, tá? O que é produção de droga de forma endógena? Endógena é natural. O nosso sistema, o nosso organismo, é uma usina de produção de química. Tudo que a gente sente é a gente que produz. A pessoa fala, eu vou fumar um baseado para eu ficar calmo. Se você fizer uma oração, você fica calmo do mesmo jeito. Eu vou usar uma cocaína para eu ficar ligadaço. Se você fizer um exercício físico, ou fizer algo que movimente o seu corpo, nem que seja assim, ó, bastante. Se você ficar fazendo assim, ó, com o olho, você gera a mesma produção, é só você testar. Então, e por que eu estou falando da droga? Porque eu sei que não é o assunto de hoje aqui, mas é muito comum pessoas que estão em situação de vulnerabilidade cair para esse lado, ou a própria violência, descontar essa raiva que vem junto com a tristeza em entes queridos, essa incompreensão, fica com raiva do mundo, não é? Então, isso que eu nem te dei a receita ainda aqui, eu só estava te preparando. Entenda que tudo que faz a gente se sentir mal essa falta de alegria, falta de ânimo, é problema de serotonina, tá? É óbvio, tem outras coisinhas, mas esse é o core, é o núcleo. Então, agora eu vou te falar o que está aqui, ó. O Jailson recomendou, eu tenho muita coisa aqui que eu trouxe para recomendar para vocês, e eu vou colocar, depois vocês voltam à live aí, tá? Esse livro aqui foi um livro que me inspirou a estudar a questão da resiliência, principalmente para deficientes. Chama Autobiografia de um Espantalho. É sobre perda, é só sobre isso. É um livro que chega a ser triste, mas para você que está triste, você vai ficar feliz de entender e saber que existem milhares de estratégias. Esse livro é sobre isso. Pessoas que caíram e como levantaram, de uma forma não poética, mas estratégica científica. Tá? É dos maiores nomes em resiliência no mundo, é um russo que chama Boris Cyrulnik. Aí, depois de ter lido a Autobiografia de um Espantalho, eu achei esse livro dele, por curiosidade fui ler, porque era do autor, Boris Cyrulnik, que chama de Corpo e Alma, A Conquista do Bem-Estar. E aqui, eu vou ler rapidinho para vocês, tá? Um capítulo que ele chama assim, vou ler só trechos, tá? Então, se ficar picada, é porque eu estou lendo trechos, senão a live vai ficar chata. Ele chama do gene do super-homem. Como eu sou, e faz tempo, ele escreveu em 2009 há 11 anos. Eu tenho as minhas falhas, claro, mas eu procuro ser o máximo, inclusive, que eu posso, o máximo respeitador. E eu mudo isso, eu não falo o gene do super-homem, eu falo o gene do herói e o gene da heroína. Por quê? Super não existe super-humano. O super vem da ficção, dos quadrinhos. Os heróis da ficção são super, porque eles são ficção. Então não existe super-herói na vida real, mas existe herói.
Você está vendo 3 aqui nessa tela, 2 moços e uma moça, e se você olhar para você no espelho, você vê outro, e ao seu lado você vai ver todo ser humano tem a capacidade de se tornar um herói ou uma heroína em algum momento da vida. Todo. Tá? Então tem uma frase minha, né, Jailson, que é muito divulgada na internet, que eu citei essa frase já faz quase 20 anos, que diz assim, super-heróis são seres extraordinários, são seres extraordinários que realizam feitos fora do comum. Heróis são pessoas comuns, como qualquer um de nós aqui, que realizam feitos extraordinários. Toda vez que a gente faz algo que está um pouquinho além daquilo que a gente acha que poderia, a gente foi herói ou heroína por algum instante e depois a gente volta à vida comum, tá? O Boris Cyrulnik diz o seguinte, ele diz aqui, deixa eu ver onde que tá. Tá, então tá aqui, ó. O determinante genético da vulnerabilidade foi detectado pela primeira vez em seres humanos. Tá? Trata-se de uma região localizada no cromossomo 17. Isso é neurociência pura, tá? Disso decorre que certos genes, ao moldarem proteínas longas, possibilitam que elas transportem muita serotonina. Tá? Então, essas proteínas são chamadas de 5-HTT longas, ou seja, alguns seres humanos nascem com essa possibilidade de, diante de desafio, já transportar muita serotonina e já ser mais otimista, olhar focado na solução. Tá? Ao passo que outras se tornarão transportadores de pouca serotonina, 5-HTT curto. Tá? Sabe-se que a serotonina, olha lá que eu falei para vocês, desempenha um papel fundamental no humor alegre ou depressivo. Em quantidade suficiente, ela favorece a transmissão sináptica, né? Ou seja, a ligação dos neurônios, e estimula os desejos de motricidade, que é movimento, o tratamento das funções cognitivas, a aprendizagem, e a vivacidade, está aqui, das aprendizagens. Muito bem. Quando o organismo transporta e utiliza a serotonina, as pessoas dizem que se sentem bem. Essa é a função utilizada pelos medicamentos antidepressivos. Então, se você toma antidepressivo, eu não estou dizendo aqui para você parar de tomar e ficar fazendo festa que você vai ficar bem. Não. No entanto, se você não toma, porque se você toma, você tem que começar a fazer estratégias e falar com o seu médico. É só quem receita que fala para parar. Então, tá claro para vocês, né? Não estou falando disso aqui. Agora, as atividades que você faz, ouvir música, por qualquer deficiência de mobilidade que você tenha, procurar de alguma forma se movimentar, dançar, ler. Ah, eu não consigo. Assista filmes. Tem muito. É simples. Divirta-se. Basicamente isso. Marcos, mas eu estou de luto, eu estou com a impressão que morreu alguém, que eu morri. Poxa, se você morreu, renasça. E está tudo certo se você não compreende, se você está inconformado, se você está com raiva. Está tudo certo. Aceita isso. Reconheça, você tem direito de sentir isso, reconheça, e aí só deixa passar. Porque é só quando você deixa passar que abre espaço para você sentir coisas diferentes. Então, cuidado para não se preencher disso. É normal essa reação do seu cérebro, diante de um desafio, de uma perda, você sentir raiva, tristeza, medo. Reconheça, ó, eu estou com medo, eu estou triste, eu estou com raiva. Deixa passar um pouquinho, vai abrindo espaço para outras coisas. Essa escuridão que você se embrenhou, vai jogando um pouquinho de luz aos pouquinhos e daqui a pouco você pode transformar, como a gente já viu tanta gente, transformar uma deficiência em uma oportunidade de você ser muito melhor, inclusive, do que era antes. Você já deve ter percebido que você anda valorizando algumas coisas mais do que valorizava antes. Né? Se não começou ainda, chegou a hora de começar. Quer falar, Jailson? Pessoal, antes de eu passar para o Jailson, fiquem à vontade para fazer perguntas, aí você modera, né, Jailson? Se tiver pergunta, não sei se já tem aí, fiquem à vontade, a gente tem ainda alguns minutos aqui de live, quem tiver pergunta, fica à vontade. Então, eu queria mandar aqui aproveitar para mandar um abraço para as pessoas que estão aqui presentes com nós aqui na nossa live. Tá a Juliana Roberta, tá a Toninha,
tá o Mário Carlos, a Silvana Neres, a Tatiane, minha esposa, Tatiana Lacerda, a Gorete, o Fernando tá participando, tá dando os parabéns, falando que a live é sensacional, ninguém fica para trás, né? O Denis Albert lá de Taubaté tá aqui junto com nós aqui, participando da live. A Silvana tá falando aqui, ó, eu tenho problemas de espasmo muscular. Venho tomando clorazepam. Clorazepam. Vou colocar aqui na tela, professor, para o senhor dar uma lidinha aqui. Então, tem essas aqui, tem Wesley Souza, que está aqui presente junto com nós. Tem bastante pessoas presentes aí. Nossa live está dando um pico aqui de 25, legal. Aí volta para 20, mas nós estamos firmes e fortes aqui com a galera aqui, tá bom? E a Silvana está falando aqui também que ela está tentando parar de tomar o remédio. Ô, Silvana, esse remédio possivelmente foi algum neuro ou psiquiatra, enfim, não sei, alguém da área aí da neurociência mesmo que passou, só ele pode tirar, tá? Agora, com atividade física e principalmente qualidade de sono, você vai conseguir que seu médico reduza a princípio a prescrição para depois retirar, tá? Então, aí é melhorar mesmo a qualidade de vida. Muita gente toma esse tipo de medicamento hoje, e no mundo que a gente está, porque é muito estresse, muita ansiedade, isso prejudica toda a questão, inclusive muscular, e principalmente de alívio, e aí compromete sono, concentração. Então, começa a melhorar seu sono, dormir pelo menos 7 ou 8 horas por dia, começa a desligar aparelhos eletrônicos, essas coisas, pelo menos 1 hora antes de dormir, procura fazer alguma leitura de algo leve. Não sei se você tem algum tipo de filosofia espiritual na vida, né, religiosa, enfim, se conecta com coisas que te acalmem e que façam sentido para você. O médico vai te falar isso. Hoje, os neuropsiquiatras, muitas vezes, eu sou psicoterapeuta também, então eles pedem para eu trabalhar junto, e a minha linha de atendimento é uma abordagem cognitivo-comportamental. Isso é, as pessoas entenderem o pensamento delas, como que o pensamento determina os seus comportamentos. E a partir do entendimento de si mesma, elas melhoram os seus comportamentos, e aí vão melhorando todo o reflexo que elas têm diante das situações de vida. Né? Por quê? Quando que você tem que ser resiliente? É só quando deu chabu. É igual ter coragem. Quando que você tem coragem? É só quando está numa situação que você teria medo. Se você não está sob ameaça nenhuma, não tem por que ser corajoso. Se você tem agora aí de boa assistindo essa live, não tem nenhum barulho, não tem nada te ameaçando, não tem por que você ter coragem. Agora, se você ouve um estrondo aí, sei lá, aparece um leão aí do seu lado, aí você precisa ter coragem. Resiliência é assim, só é resiliente quem passa por estresse, por pressão. Agora, hoje em dia, né, com metas, a gente tem que provar tudo para o mundo. A gente está aqui na rede social. Antes de entrar aqui um pouquinho, deu um probleminha de conexão. Vamos tranquilo aqui. Eu até brinquei, falei, está testando a nossa resiliência. Porque a gente tem uma responsabilidade, a gente quer entregar, a gente quer sempre dar o nosso melhor. E aí fica uma dica para vocês. Se você tiver uma regra de que você está sempre dando o seu melhor, você não precisa se exceder, porque a gente nunca vai conseguir. Pensa bem, como que a gente vai ser melhor do que o nosso melhor? É impossível. Então, e como que a gente sabe que está dando o nosso melhor? Quando a gente começa a comparar a gente com a gente mesmo, para de comparar com os outros. Tem gente que fica se comparando com outras pessoas. E aí fica difícil, porque as outras pessoas, né, elas às vezes colocaram maquiagem, elas às vezes prepararam, né, você vê, olha o cenário do Jailson aí, que bonitinho atrás dele, uma estante, ele um monte de objeto. Não sei, de repente, podia ter uma toalha jogada ali, mas aqui mesmo atrás, aqui não também tem uma mesinha aqui de apoio que eu coloquei. Ó. Essa mesa aqui, ela nem fica aqui. Eita, estão me mandando um monte de coisa aqui. Deixa eu baixar. Deixa eu baixar aqui, gente, que eu achei que não... Que eu baixei, mas não baixei tudo. Só um segundo. Baixei a mídia e não... Pronto. E aí, olha aí, acontece situação inusitada, né? Situação adversa, você não está esperando. Agora você fala, ai, tocou o celular, o que eu vou fazer? O que as pessoas que estão me assistindo vão pensar? Não vão pensar nada, é normal, eu estou aqui em casa. Então, quando a gente começa a entender que você está dando... Eu tenho ciência que eu estou dando o meu melhor aqui.
Então, se acabar a energia, ficar escuro, assim, ó, é que tem outra luz acesa lá. Eu já fiz live assim, sabia, Jair? Acabou a energia e entrou, só que eu estava no celular, aqui eu estou no cabo, né? Então, se acabar a energia, é capaz de cair. Mas eu estava fazendo no Instagram e estava acabou a energia e continuou a live, porque assumiu o 4G. Então é isso, minha gente. Marcos, mas você está dando um exemplo de vida cotidiano? Eu estou falando de deficiência, Marcos. Eu estou falando de um negócio que eu vou passar o resto da vida. Pois é, aprenda a viver com isso e use isso a seu favor. Tem gente, que tem um tipo de deficiência que é muito pior, que é o preconceito, que é o racismo, que é se achar acima de todo mundo. Essas pessoas elas ficam sozinhas pro resto da vida, elas perdem amizades incríveis por causa que uma pessoa não tem o nível social dela, ou tem uma cor de pele diferente, ou tem uma orientação sexual diferente. É muito pior, é muito pior. Então entenda que se a sua deficiência afasta alguém de você, dá graças a Deus, é porque não era mesmo para aquela pessoa estar perto de você, não é? Então, pelo contrário, é hora de você se superar, porque o nosso pior oponente ele está aqui dentro, chamaram de oponente interno. A deficiência ela é um oponente externo. É fácil falar. Queria ver você andar de cadeira de roda numa rua esburacada, você acessar um ônibus que não tem lá um elevador. É óbvio que eu não estou querendo minimizar de jeito algum. Só que também, se você se colocar como vítima dessa situação, você não sai de casa e você tem direito de sair de casa e viver a vida bem. Então, um conselho que eu dou, a equação de vida é assim, é causa e efeito. Se acontecer algo com você e você se coloca como efeito, ou seja, como vítima, só quem é a causa, se a pessoa fizer algo, você vai ter qualidade de vida. E não pode, você tem que entender que você tem que ser a causa. Você tem que prover, você tem que construir a sua qualidade de vida. Mesmo num mundo injusto, mesmo num mundo preconceituoso, e assim e assim por diante. Certo, Jailson? E aí? Certíssimo, professor. O senhor falou tudo aí, né? Quando a gente está numa situação que vê que é desagradável, que a gente precisa mudar aquilo ali, nós temos que ir à luta e fazer acontecer. Foi isso que eu vim fazendo aqui durante esses anos todos, aqui na cidade, no estado de São Paulo, lutando por inclusão das pessoas com deficiência no nosso município, porque muito tempo ficou para trás e eu senti na pele o que era falta de políticas públicas para as pessoas com deficiência, né? Então a gente está lutando hoje por isso, porque eu senti na pele. Mas eu não podia ficar em casa, deitado no sofá, aguardando que alguém pensasse nas pessoas com deficiência para poder eu ir para a rua. Eu fiz ao contrário, eu fui para a rua, chamei meus amigos para ir para a rua junto comigo, colocamos todo mundo na rua e depois que nós estávamos lá, aí a gente vai começar a discutir o que é melhor para nós, o que não é melhor. E por isso que vem aquele ditado, nada sobre nós sem nós. Porque para a gente poder participar, né, professor? Então, eu acho que é isso. Se você está inconformado com a situação, lute para mudar aquela situação. Exato. Ó, eu vou fazer um negócio aqui que eu não combinei com o Jailson, mas eu quero dar um depoimento, né? Eu fiquei emocionado, sinceramente, no começo, quando você lembrou aí de quando a gente se conheceu em 92. Veja bem, são 28 anos, né? E você estava há pouco tempo com deficiência, né? Porque, enfim. Agora, gente, em 2017, o Jailson fez um treinamento comigo, foi um dos treinamentos mais fáceis que eu fiz, por quê? Quando você faz treinamento de alto desempenho, alto impacto, que as pessoas precisam se entender, precisam se desafiar, né? As pessoas começam a fazer corpo mole. Ah, mas eu vou fazer isso, será que eu vou conseguir? Aí estava o Jailson lá, sem uma perna e sem um braço. Aí as pessoas olhavam o Jailson, ele fez uma dinâmica que é um salto de costas, você fica de costas assim, ó, né? E como um braço dele é prótese, não dava nem tanta firmeza. Ele fez a dinâmica de uma forma primorosa. Até hoje, eu já dei sei lá quantos treinamentos, pelo menos uns 30 depois daquele. Até hoje, o vídeo oficial daquele treinamento é o vídeo da sua turma. E tem o Jailson se soltando, confiando em si mesmo e confiando nas outras pessoas. É um grande ato de resiliência.
E até hoje chama atenção. E naquele treinamento ninguém reclamou, porque o Jailson estava lá fazendo. Aí depois tinha que quebrar uma tábua com a mão, uma tábua de madeira. Todo mundo lá com a mão direita. O Jailton com a esquerda, não foi, Jailton? É isso? A sua mão que é prótese é a direita, né? Você usa a esquerda, com a esquerda. O que eu quero dizer para vocês? Isso também é fato, é neurociência. Há muita pesquisa que comprova, por exemplo, que um deficiente visual, né, quando perde a visão, a audição, ela desenvolve muito mais. A audição, o tato, vários sentidos. Tem até um herói, mas aí é coisa de ficção, né, dos quadrinhos do Demolidor, que é um dos meus favoritos. É isso, ele é cego, ele é um advogado cego, mas ele é um super-herói. Então ele luta, igual o Homem-Aranha, o Batman, todos os outros lutam, enfim. E na vida, deixando a parte super de lado, a parte de ficção de lado, é assim. Então, às vezes, quando você perde de um lado, você pode compensar com o outro. Mas onde que eu quero chegar? Um dos desafios do Jailson lá, minha gente, não era quebrar a tábua, como a maioria, não era fazer o salto de costas. Ele teve humildade, que eu falei assim, eu dei uma oportunidade de eu mostrar para as pessoas como eu, como psicoterapeuta, conseguiria, com algumas técnicas, ajudar em poucos minutos uma pessoa a vencer um medo, até uma fobia. E aí ele falou assim, levantou a mão na hora e falou, eu tenho medo de falar em público. Várias pessoas levantaram, como eu já vi que ele estava muito inserido, porque aí quem está no meu papel de terapeuta, de treinador, tem que ter também essa sensibilidade de saber que a pessoa quer mesmo, porque se ela não quiser, não adianta. Você não consegue ajudar a fazer nada por alguém que não quer ser ajudado. A pessoa que decidiu fazer carreira de vítima, se enquanto ela não decidir sair daquilo, ela vai ficar doutora em vítima e você não vai conseguir ajudar. Mas eu vi que ele estava ali para crescer, e eu chamei o Jailson no palco. E ele já é branquinho, ele ficou cor-de-rosa. E aí ele falou, eu tenho medo. Eu fiz a estratégia com ele, e ele tinha muito medo, porque na hora ele falou, mas mesmo depois dele ter falado, ele ainda falou para mim, eu ainda tenho medo. Eu falei, claro, se é uma coisa que está cristalizada em você, o seu organismo tem que assimilar, não é fácil assim. E ele falou lá em 2017 que ele tinha o intuito de fazer mais pelas pessoas, que ele queria de alguma forma, se envolver em movimentos. Eu só fui olhando, já eu estou se envolvendo em conselho daqui, em movimentos dali, e fazendo muita diferença na vida das pessoas. E aí uma pessoa, depois se ele quiser, ele divulga aqui, uma pessoa falou para ele, um jeito mais rápido de você fazer isso é você ser um representante dessas pessoas, não dentro só de uma instituição, mas na política, porque daí você consegue fazer política pública, você consegue interferir de fato nisso, e essas pessoas terão um representante muito legítimo lá. E aí foi quando ele se lançou a candidatura, né? Então é 10-2-2-2, é isso, Jailson, não é? E eu fiquei muito feliz de ver, professor, porque é um representante muito legítimo. Então, se você que está assistindo aqui, do mesmo jeito que a gente falou para pessoas, ele não me pediu para fazer isso, ele nem sabia, eu estou fazendo de coração mesmo. Né? E eu não sou hipócrita, você sabe disso, eu não consigo fazer um negócio que meu coração não me diga para fazer, não adianta. Já tomei muita cacetada na vida. Eu estou muito emocionado aqui. Eu estou muito emocionado, acho que ninguém viu nunca em alguma live eu emocionado do jeito que eu estou, nessa que eu estou agora, porque você, professor, fez parte da minha vida, assim, militante da causa da pessoa com deficiência. O senhor pode até não ter entendido isso, mas o senhor fez parte disso. Inclusive, eu mandava sempre. Toda vez que eu ia fazer um movimento, eu mandava para o senhor, porque foi um dia muito emocionante mesmo. Eu, sinceramente, eu tinha vergonha de se comunicar com as pessoas, né? Eu vim lá da Paraíba com 4 anos de idade para a cidade de Francisco Morato, mas eu já tinha a minha forma de falar lá. Então, para mim aprender a desenvolver uma fala que até hoje eu ainda sofro muito para poder mudar a minha forma de falar, para a forma de se comunicar com as pessoas. E aí, naquele treinamento que eu tive a oportunidade de falar, de que você tem medo? De falar em público, eu tenho medo até hoje. Só que eu aprendi com o senhor controlar um pouco esse medo, e depois vem fazendo essas provocativas na cidade.
E aí, quando a Renata Ceni, prefeita da cidade de Francisco Morato, olha só, a prefeita da cidade de Francisco Morato, me chamou e falou: Jailson, você está preparado para participar das eleições? Eu não sabia o que falar, porque eu falei, eu ainda estou em um processo de treinamento, né? Eu ainda estou nesse processo de treinamento. Mas ela falou: não, você vem junto com nós, que você está preparado para fazer, para disputar a eleição a vereador na cidade de Francisco Morato. E eu aceitei, porque é um outro desafio muito grande também, professor, que não é fácil. A gente vir da militância dos conselhos, né, das conferências, e aí, de repente, tá participando de uma política mesmo, com condições plenas, igual a todos os outros, né, disputando de verdade mesmo. E aí eu tô sentindo agora fazendo parte dessa sociedade de fato, porque a gente consegue discutir essas políticas públicas para todos. Então, quero agradecer o senhor e a prefeita Renata Ceni, que deu essa oportunidade para mim hoje estar aí, e todas as pessoas também que estão me ajudando aí. Sabe por quê, professor? Esse dia eu estava na rua e tinha umas 30 pessoas comigo, todo mundo voluntário. E eu falei, meu Deus, né? Todo mundo voluntário junto comigo aqui nessa caminhada. E aí as pessoas falaram: Jailson, você trabalhou quanto tempo voluntário para as pessoas com deficiência da cidade? E hoje você está tendo uma retribuição por conta disso. Quando eu plantei uma sementinha lá atrás, eu não sabia, de fato, eu não sabia se eu ia colher. E hoje eu estou conseguindo colher esses frutos, e as pessoas estão entendendo qual que é o meu propósito, qual que é a minha proposta, e está sendo fantástico. Eu agradeço isso ao senhor. Legal. Olha, Jailson, tem uma participação aqui que eu quero honrar. O meu filho, Wesley Souza, que está aí, é meu filho, né? Meu primogênito, meu filho mais velho. E ele está colocando aqui: eu estava presente nesse treinamento. Um exemplo realmente, Jailson, batendo palmas. Como você sabe disso, a gente não é realmente de fazer média. Eu estou muito feliz de ver o Wesley aqui. Eu não chamei ele para a live, ele viu aí, veio por contato seu. Então, estou feliz, Wesley, de te ver aqui. E, Jailson, você falou da Renata Ceni, a palavra que eu mais vejo ela, de coração, eu não teria porquê, eu não sou de ficar inventando coisa, a gente está até agora falando aqui de política, eu acho que é importante a gente trazer, porque tem a ver com a causa. A palavra que ela mais usa é resiliência. E hoje eu estive com ela, eu até te falei, e falei que tinha live com você, ela te elogiou muito, falou até que ia ver se conseguia assistir a live, é que ela tinha também um evento, inclusive na internet hoje, que era 7h10, já deve ter acabado, não sei se ela conseguiu, eu acho que ela não entrou, porque a agenda dela é bem puxada, e ela falou como dá gosto de ver o Jailson, porque ele realmente... os pensamentos dele tem muito. Ela gosta muito disso, ela quer saber de gente que quer fazer diferença. Assistente social, né? Então, a pessoa que sonhou em ser assistente social desde pequenino, não dá para falar assim: agora ela está falando de ajudar o próximo porque ela é política. Não. Ela pensou nisso muito antes, de criança. Então, e ouvir isso dela, eu ratifico aqui. Né? Ela é uma pessoa realmente que eu tenho estado próximo ultimamente. Eu vejo a preocupação dela com a acessibilidade, eu vejo a alegria. Eu ouvi uma história hoje que eu vou falar que, ai meu Deus, bom, a pessoa, como é boa, não devem brigar comigo. Mas a pessoa me contou uma história de bastidor incrível, que na eleição passada, quando ela se candidatou, que estava num comício e tinha um lugar fechado para ela, com cobertura para ela. Olha, eu nem estava na campanha, hein? E aí quando ela viu que as pessoas estavam no sol e ela estava coberta, ela falou: põe todo mundo na sombra, não cabe, então nós vamos para o sol. Ela foi para o sol. E uma outra que ela fez, atrasou quase 1 hora, que enquanto não chegou uma rampa para ter acessibilidade para as pessoas que estavam embaixo, que não conseguiam chegar, ela não começou. Eu estou citando isso aqui só porque você falou dela. Então, isso é uma coisa que me mobiliza, e pela primeira vez numa eleição eu estou na internet. Vocês sabem do meu trabalho, eu estou na internet
Eu tenho muito trabalho na eleição, na internet, e eu não falo de política na internet. Então, essa situação me coloca aqui muito tranquilo para falar, que eu conheço você há muito tempo, eu sei da sua luta, da sua batalha, e imagino que, se Deus quiser, você vai conseguir ser eleito e vai ser um cara que vai representar muita gente, as pessoas que mais precisam, de novo, não por pena, por dó, a pior coisa que a gente pode fazer por alguém, com deficiência ou não, é ter pena ou dó. O que a gente precisa é ter compaixão e gerar oportunidade para essas pessoas. E eu acredito que você é o cara que vai mais conseguir gerar oportunidade para as pessoas em geral em Francisco Morato. Confio muito. Então, já estão colocando os números aqui, o número aqui na 10222, um número muito fácil, né? Eu lembro do Expresso do Gilberto Gil, que eu sou fã, dos maiores cantores e compositores do Brasil. Tem nem sei se já pensou em usar, mas tem uma música que chama Expresso 2222, só que eu acho que é 42 na letra, mas você pode usar aí na sua campanha. Então, eu quero te passar aí para encerrar, e depois eu faço meus agradecimentos, ou se você quiser eu falo primeiro. Professor, eu gostaria que o senhor fizesse os agradecimentos, né? Para a gente agradecer a Patrícia aí também, que foi sensacional. O que o senhor falou hoje aí, na live, da cadeira de roda, lá, da rampa para a cadeira de roda, que ela não quis começar antes, né? No horário certinho, porque ela estava esperando a rampa. Foi o que aconteceu com a nossa live hoje. Eu não quis começar a live sem ter a Patrícia aqui para nos representar as pessoas as pessoas surdas, que certamente vão ver nossa live. Então eu falei, não, nós atrasa um pouquinho, mas que a Patrícia vai estar junto com nós aí para fazer essa representação. É verdade. E nessa hora eu só fiquei pensando, ninguém fica para trás mesmo. Né? Parabéns para você. Patrícia, eu quero agradecer em meu nome primeiro, parabéns. Poxa, que fantástico esse trabalho seu. Eu sou poliglota, né? Porque eu falo mais de 2 idiomas. Eu falo português, inglês e espanhol e arranho alemão. Mais Libras não conheço quase nada e eu tô assim, tá me batendo um desespero para aprender, porque é lindo, é magnífico. E essa utilidade fantástica. É um idioma magnífico. Nem sei se pode, acho que pode chamar de idioma, né? Porque o pessoal fala, né, joia. Então eu realmente me emocionei, viu? Eu estou me sentindo muito útil, eu gosto de me sentir útil. E foi uma live que eu gostei demais, eu aprecio muito o seu respeito, e é recíproco, viu, Jailson? Eu te respeito muito a sua trajetória, a sua história, torço muito por você. Espero que dê tudo certo aí nessa caminhada e em todas as outras que você vai fazer. Gente, quero começar aqui rapidinho a agradecer ao Papai do Céu, não sei como é o nome que você chama, mas eu sou uma pessoa de fé e quando eu venho para evento público, eu só peço assim que eu possa falar uma ou outra coisa que te toque, que sirva para você. Eu sei que nem tudo que eu falo não é todo mundo que quer, mas se eu falei algo que fez sentido para você, já agradeço. E eu não sou de pedir muito, eu sempre agradeço a ele. A única coisa que eu peço é que eu consiga contribuir. Quero agradecer a todos que estão aqui, os conhecidos, os novos amigos que estou conhecendo hoje aqui. Na verdade, vocês estão me conhecendo mais, que vocês estão me vendo, eu não estou vendo muito o rosto de vocês, da audiência, mas estou muito feliz que vocês tenham ficado aqui. Então, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado, Patrícia, pela paciência, por todo o trabalho e obrigado pela oportunidade, Jailson. Tamo junto. Se quiser fazer outra, agora que quiser, estou à disposição, porque, sinceramente, eu preparei muitos tópicos e eu falei de 2, eu tinha 8 aqui. Então, o dia que você quiser falar de outras coisas, eu estou à disposição, tá bom? Obrigado. Sensacional. Pessoal, nós estamos aqui acabando mais uma live também. Eu quero agradecer também porque eu me preparei hoje o dia inteiro para tentar fazer o melhor para vocês, né? Para que vocês consigam compreender o que nós vamos dizer hoje, o que nós ia dizer aqui hoje. Então, eu fiz de tudo para que desse tudo certo, junto com o professor, junto com a Patrícia.
Então, quero agradecer todo mundo que está presente aqui na nossa live, a Yossi, a Alessandra, a Marise, a Taninha, todos. Eu não queria, eu até falei para o professor, acho que eu nem vou falar nome, para não deixar ninguém para trás, né, professor? Porque senão depois as pessoas falam, você esqueceu de falar o meu nome e tal. Mas eu quero mandar um abraço aqui para a Cristiane, para a Patrícia. E enquanto nós vamos encerrando esse bate-papo, quem for mandando um comentário aqui, eu vou falando o nome da pessoa, que daí fica mais fácil para mim. Então, gente, eu só agradecer o professor, agradecer a Patrícia, agradecer a todas as pessoas que estão participando junto com nós. E vamos encerrando mais uma live com vontade de quero mais mesmo, professor. Nós vamos convidar o senhor para uma próxima, né? E assim seja. Então, gente, Deus abençoe a todos vocês. Ninguém fica para trás. Jailson Lacerda. E se vocês aí, né, estão nos acompanhando, curta, comente, compartilhe, fala para as pessoas também da necessidade de ter um representante lá das pessoas com deficiência, mas representando de fato, né, sabe, conhecendo os direitos da pessoa com deficiência, porque o nosso papel hoje na sociedade é representar as pessoas, né? Eu até falo que, assim, professor, não precisa inventar mais leis. Tem muitas leis para a pessoa com deficiência. Muitas leis para a pessoa com deficiência. O que a gente precisa fazer é garantir que essas leis alcancem essas pessoas com deficiência. Que essas políticas públicas, elas aconteçam de fato. E é isso que a gente vai fazer se conseguir ganhando eleição na cidade de Francisco Morato. É levar a política pública diretamente para quem dela necessitar. Então, Jailson Lacerda, 10.222, sensacional. Ninguém fica para trás. Até mais.